E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Até aqui. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu quero pedir a Deus a Tua bênção, Senhor Deus, que nós possamos receber algo do céu, Senhor, que Teu Espírito Santo possa se manifestar no meio de nós, e que possamos sair daqui, ó Deus, com posse de vitória, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, Espírito Santo de Deus, flui, age segundo o Teu querer, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória ao Pai. Eu vou ler um versículo para vocês guardarem, que está em Efésios capítulo 1, 19, que fala a respeito do poder de Deus na nossa vida. Ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos céus. Deus tem trabalhado muito no meu coração a respeito desse trabalho, dessa escola, e hoje à tarde fiquei meditando na palavra de Deus, e o Espírito de Deus foi direcionando coisas interessantes ao meu coração. Porque a gente, quando falou a respeito da escola de princípios, a gente tem as bases do princípio. Mas a gente vai pedir a revelação de Deus, porque Deus trabalha de forma interessante. Ele faz coisas específicas na vida de pessoas individualmente. Isso é reino de Deus. O que Deus faz na minha vida, Ele não faz na sua. Mas também o que Ele faz na sua vida, Ele não faz na minha. Por isso Ele fez nós seres individuais e independentes. Cada um tem uma digital que mostra que você é diferente. Interessante que se você for um pouco mais profundo, você vai ver que as cordas vocais de cada pessoa é uma digital. Cada um tem a corda vocal independente um do outro. Sabe o que quer dizer isso? Que se 7 bilhões de habitantes que existem na Terra orarem todos ao mesmo tempo, Deus conhece a voz de cada um independente do outro. Quando você canta, você pode até alguém dizer para você: a sua voz é parecida com aquela cantora. Pode ser parecida, mas igual não é, porque há um DNA na sua voz para adorar ao nome do Senhor Jesus. Somos seres independentes. Às vezes somos parecidos com um ator de Hollywood, né? Ou com aquela atriz da novela famosa, mas não somos iguais. Temos um DNA diferente na nossa vida. Mas o que chama a atenção é que se você retroceder no DNA da humanidade, a ciência prova isso. Você vai chegar num único DNA, que é o DNA de Adão. A partir de Adão, todos os homens da terra foram construídos. Depois, a partir de uma família, depois do dilúvio, uma reconstrução dos homens na terra. E tudo isso tem a ver com aquilo que Deus tem individual para cada um de nós nessa noite. Você vai perceber que essa palavra vai falar de diferentes formas com cada um de nós. Quando eu vou para o texto em que nós lemos, a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. E nós lemos um outro texto, eu li um outro texto para você a respeito de que o poder de Deus que opera sobre a nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e o colocou à destra do Pai. Então eu tenho dois parâmetros interessantes para falar. Primeiro, poder de Deus. Jesus, quando estava com os discípulos nos seus últimos momentos na terra, ele disse assim: foi-me dado todo o poder dos céus e na terra, e eis que eu vos dou o poder. Num outro evangelista disse assim, que Jesus falou: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e todas as sortes de obras do maligno. Jesus estava dizendo que a igreja dele estaria pautada sobre esse poder. Por isso ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Mas quando a gente vai um pouco mais profundo, existem palavras que revelam coisas. E é interessante que
Jesus usou uma palavra várias vezes quando ele falou a respeito do reino de Deus. Ele usou a palavra anagikazo. Diga comigo, anagikazo. Diga, anagikazo. Cutuca o teu irmão, diga assim, é bênção. Mas fala uma palavra difícil, tu fala assim, que será que é isso que o pastor vai falar, né? Anagikazo fala a respeito de algo sobrenatural que trabalha na personalidade de uma pessoa através do poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Anagikazo fala, quando Jesus usa esse texto, ele coloca a palavra anagikazo. O Velho Testamento ele foi escrito no hebraico, mas um pouco antes de Jesus, 70 rabinos traduziram o Velho Testamento para o grego. E quando eles traduziram para o grego, essa palavra anagikazo se espalhou por toda a Bíblia. E é uma palavra que tem entendimento para muitas coisas. E eu quero falar a respeito de alguns entendimentos dela. Primeiro grande entendimento que o reino de Deus fala a respeito do poder que opera na nossa vida é o poder da persistência. Diga comigo, persistência. Diga, tem que persistir. Uma das vezes que Jesus falava a respeito do reino de Deus, ele falava assim, aquele que bate, abrir-se, usar. E bater é uma coisa interessante. Se você for na casa de alguém e fazer assim, e se retirar, esperar a pessoa abrir a porta, provavelmente ela não vai abrir a porta. Porque um barulho desse pode às vezes não ser percebido, ou um barulho desse pode até ser percebido como alguma coisa qualquer, menos uma batida na porta. Mas quando Jesus fala a respeito de bater na porta, ele está falando algo tremendo. Ele está dizendo assim, e abrir-se-vos-á. Bater na porta é uma sequência de batidas. Essa palavra, que está a respeito ao poder de Deus se manifestar na nossa vida quando nós temos persistência naquilo que fazemos e não desistimos. Mas espera aí, pastor, o poder de Deus que opera na nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que Jesus venceu a morte, o inferno, que tomou a chave do inferno. É um poder tremendo e assim mesmo nós o vencemos imediatamente, às vezes não. E Jesus ensina em vários contextos que a nossa vida de perseverança vai nos levar a alcançar aquilo que é o objetivo que nós temos. Jesus não tinha todo o poder, sim ou não? Porque para curar um cego ele precisou de 2 tentativas. Pergunta, irmão, por que 2 tentativas? Ele não podia ter curado imediatamente, porque um outro cego ele curou imediatamente, chamado Bartimeu. Que queres que eu te faça? Quero ver, veja. E ele viu. O outro ele fez um lodo no chão, passou nos olhos do cego e o cego não viu imediatamente. Ele fez de novo. E aí o cego foi ver novamente. Jesus conta uma história que um certo senhor que referencia a Deus mandou chamar certos convidados para uma festa, os convidados não vieram. Um certo senhor poderoso. Aí, na segunda vez, ele manda chamar os cegos, coxos, paralíticos, e alguns vêm e a casa não enche. Na terceira vez, ele usa a palavra anagikazo assim, agora vocês vão lá e peguem a força e encham a casa de convidados. Eu paro para entender Jesus falando que muitas das vezes nós temos que agir com entendimento. E a palavra anagikazo fala a respeito de um poder de Deus que opera na nossa vida em várias situações. Na sabedoria, na estratégia, no ponto de vista, na conquista. E é isso que nós estamos falando hoje. O que Deus quer fazer na sua vida é te dar um poder de conquista com sabedoria. Deus quer fazer que o poder que age na sua vida, ele haja na continuidade dos dias. E faça você alcançar o primeiro lugar, mesmo você muitas vezes estando em último lugar. Olha que interessante. Os últimos serão? Os últimos serão? Só na Bíblia fala isso. Vá sair numa maratona e chegar por último e ir lá pedir a medalha de primeiro lugar. Vamos dizer isso aqui? Não. Mas existem alguns conceitos de anagikazo. Quando você volta para o Velho Testamento, é uma passagem que eu admiro muito a intenção do escritor, porque ele pega um detalhe, pastor, tremendo. Ele fala a respeito de uma mulher chamada Tamar. Mulher Tamar que ficou viúva 3 vezes. E depois, quando engravidou de um
gêmeos, 2 meninos gêmeos. E na gravidez dela, quando chegou o dia do parto, a parteira estava lá pronta para fazer o parto. E ela viu que a barriga começou a ter uma movimentação como se os dois lutassem para sair. E no meio dessa movimentação, um dos meninos, em meio à luta, ele tirou a mão para fora. Está na Bíblia, se quiser. E quando ele tirou a mão para fora, a parteira pegou um fiozinho vermelho e amarrou na mão dele e ele puxou a mão para dentro. E continuou aquele movimento e quem saiu primeiro foi o outro. Aí a parteira falou, esse vai se chamar Pérez, porque ele venceu a luta. Mas o outro vai chamar Tevés, que vai ser o mais esperto no reino. E sabe quem foi o primogênito? Que nasceu segundo. O segundo foi o primeiro, porque ele foi mais esperto. Enquanto o outro estava preocupado, sai, não sai, ele tirou a mão para fora, pôs a mão para dentro, agora pode sair. Sabe que eu já garanti a primogenitura, minha mão saiu primeiro. Você está entendendo? O poder de Deus se manifesta de várias formas, de acordo com pessoas. Tem pessoas que vão falar no reino natural, são mais fortes, e o outro é mais fraquinho. Para vencer o mais forte tem que ser na estratégia. O poder de Deus se manifesta na nossa vida de várias formas, porque Ele vai analisar o seu perfil daquilo que Ele te deu. E de acordo com aquilo que Ele te deu, Ele vai manifestar o poder dEle na sua vida com sabedoria. Olha que história maravilhosa, o menininho nasceu depois, mas foi o primeiro, aparece na cronologia, está na cronologia de Jesus, olha que interessante, como primogênito naquele nascimento. Mas não nasceu depois, mas primeiro ele pôs a mão e garantiu a primogenitura. Deixa eu dizer uma coisa, garanta aquilo que Deus tem na sua vida perseverando. Sabe o que muitos de nós fazemos? Esquecemos que há uma unção de poder sobre a nossa vida e achamos que tudo tem que ser imediato. Diga comigo, imediato. Fica forte, imediato. Às vezes nós achamos que tudo tem que ser imediato. E aqui eu vi o pastor falando que teve um projeto de vida. E quantas pessoas fizeram o projeto de vida? Quantos fizeram? Eu fiz meu projeto de vida. Só que interessante, quantas pessoas fizeram o projeto de vida o ano passado? Quantas pessoas no projeto de vida do ano passado você colocou coisas que você não alcançou o ano passado? Quantas pessoas acham que dá para deixar de lado isso? Olha que interessante. Mas você sabia que 90% das pessoas não admitem, mas quando vem uma situação difícil, eles mudam o projeto de vida? 90% das pessoas. Ah, pastor, eu acho que não aconteceu porque acho que não era propósito de Deus. O meu novo projeto de vida do próximo ano, eu vou fazer ele diferente. Eu vou tirar algumas coisas que não aconteceram. Eu acho que aquilo é um pouco difícil mesmo acontecer na minha vida. Vou colocar umas coisas mais simples. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus colocou em você, no primeiro projeto de vida, a audácia de dizer, eu vou alcançar. Mas Deus não disse para você que você ia alcançar naquele ano. A determinação de você entender, eu posso alcançar, é você ter continuidade na busca daquilo que você quer. Porque há pessoas que passam por uma série de situações e vencem lá no final. Outras pessoas vencem de imediato, e a gente tem que entender que cada um é diferente do outro. Por isso, romper no poder de Deus significa romper com sabedoria, entendendo que Deus vai me dar de acordo com aquilo que eu posso, mas Ele vai me dar. Diga, Deus vai me dar. Diga, aquilo que eu preciso, eu vou alcançar. Outra vez que aparece a palavra, no caso no Velho Testamento, aparece com um menininho de 1,58 m de altura. O mais novo dos irmãos, segundo alguns historiadores, até não era filho materno, era só filho paterno. Por isso havia exclusão dele na família. De todos os irmãos, todos eram batalhadores, guerreiros, estavam numa guerra, numa batalha. Mas o menino não estava participando daquela batalha, porque ele era inferiorizado na casa. O pai usou ele durante 40 dias para levar marmita a eles, o alimento a eles na batalha. E levar queijo para os outros.
40 dias ele ia no horário que o pai mandava e voltava. Ia no horário que o pai mandava e voltava. O último dia dos 40 dias, quando ele chega para a batalha, ele chega um pouco mais tarde, ele ouve alguém dizendo: dai-me um homem. Cadê o Deus de Israel? Cadê os valentes de Israel? E aquilo incomodou o coração dele. E sabe o que ele falou? Anagikazo, eu vou na força do Senhor. Todo mundo disse: você não consegue, você não tem condições, você não é capacitado. Quando ele convenceu as pessoas falando a respeito do gigante, do que ele tinha matado como um urso, um leão, as pessoas falam: então vou deixar você ir com o gigante, mas você tem que colocar uma outra armadura. Tem pessoas que muitas vezes, irmão, tentam nos ajudar mudando a capacidade que Deus nos deu. Não mude o que Deus deu na tua mão, seja você mesmo. Seja você mesmo. E muitas vezes a gente fica diversificando. Ei, não diversifique. Se Deus te levantou para uma coisa, faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Porque Deus vai te honrar ali. Pastor, mas está difícil a crise. Ei, pode estar todo mundo em crise. Nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós acreditamos que Deus pode mudar as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês viram alguém queimando dinheiro? Quem viu? Vocês viram alguém tirando dinheiro do mercado? Vocês viram? Vocês viram o Banco Central? Eles vão recolher uma quantidade de notas e queimar todo o dinheiro. Alguém viu? Sabe o que significa? O mesmo dinheiro continua em circulação. E se nós entendermos o modelo de Deus para a nossa vida, nós vamos alcançá-lo e tomar posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Esse menino chamado Davi, quando foi para a batalha, você conhece a história? Ele foi na força daquilo que Deus tinha dito a ele que ele seria. Deixa eu dizer uma coisa, não tem gigante que pare na frente daquele que entende que o poder de Deus opera na sua vida. Você pode seguir, você pode vencer, só não pode parar. Porque essa unção do poder de Deus ministrada sobre a nossa vida, o primeiro lugar que ela tem que agir é aqui, ó. Diga comigo, na minha mente. Sabe o que Paulo fala aos Romanos? Diz assim: transformai-vos na sua mente, não vos conformando com o pensamento que o mundo tem, mas vivendo a plena vontade de Deus, que é a boa, agradável e perfeita para a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Se o mundo diz que você não pode, você tem que dizer: eu posso. Se o mundo dizer para você: você não vai conquistar, você tem que dizer: eu vou conquistar. Se o mundo dizer para você assim: ei, o que você está pensando que você é? Você tem que falar: eu sou filho. Hoje eu não vejo muito aquelas frases, mas na minha época de novo convertido, tinha umas frases que a turma falava assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem já viu essa frase? Os mais jovens acho que não ouviram, porque deu uma sumida essas frases aí, né? Você é filho daquele que tem o poder sobre todas as coisas. E vou dizer uma coisa que é uma lei instituída, que eu vou tornar a falar sobre isso mais vezes. Uma lei instituída, que você tem que entender que o seu poder, o poder que Deus colocou na sua vida, que opera na sua vida, alcança isso, é o poder de transferência de riqueza. Diga para o seu irmão assim: transferência de riqueza. Pastor, isso é bíblico? Vou te explicar. A Bíblia fala em Ageu que Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Deus é dono, sim ou não? Quando Deus criou a terra, Ele estabeleceu todas as riquezas para a terra, sim ou não? Ou Deus fez a terra e depois foi: vou colocar mais um pouquinho de ouro aqui agora. Não, agora eu vou pôr mais um pouquinho de prata aqui agora. Sim ou não? Não. Deus estabeleceu todas as riquezas da terra. Toda a riqueza está estabelecida na terra. E sabe o que Deus faz? Ele avalia pessoas, dá ideia para pessoas, e de acordo com aquilo que Ele avalia pessoas, Ele transfere riquezas de um lado para outro. Porque todo ano quebra empresas, mas nascem empresas poderosas, que Deus está mudando de mãos a mãos. Mas pastor, mas cadê os crentes ricos? Tem um moço, eu gosto de falar dele, eu li a história dele, e eu achei interessante porque ele tem a história empresarial e tem a história de vida dele. Eu não consigo falar o nome dele, que é um nome esquisito, mas ele é judeu. E esse menino, ele trabalhava numa empresa de informática. Deus deu a ele uma visão. E na visão Deus falava para ele colocar pessoas face a face para conversar.
Falou, pessoas face a face para conversar. Como que eu vou fazer isso? E ele começou a orar para Deus orientar. E ele falou assim, que Deus falou para ele assim, olha só, Deus falou com ele. Quando você colocar as pessoas face a face, faz com que elas escrevam a história delas como um livro. E compartilhe isso com outras pessoas. E aí ele colocou o nome da empresa dele de Facebook, livro, Facebook. Esse moço hoje é um dos homens mais ricos do mundo com uma ideia. Ele só teve uma ideia. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós entendemos o poder de Deus na nossa vida e não mudamos, permanecemos, continuamos, Deus vai dar uma ideia ou vai usar a ideia que temos e vai nos levantar através do poder dele para prosperar, para curar, para fazer o propósito dele acontecer na nossa vida, porque o poder dele já opera em nós. Precisamos apenas ser startados. E os princípios do reino é isso, startar você para aquilo que Deus já colocou na sua vida. Já está aí. Balance alguém e diga assim, já está aí em você. Diga para ele assim, o que você está esperando? Já está em você. Já está em mim, já está em você. O que temos que fazer é perseverar e continuar rumo ao caminho. Não pare, não desista. Esse poder de palavra está sobre a sua vida. Eu anotei o que significa essa palavra. Sabe o que significa? Uma visão sobrenatural. Diga comigo, uma visão sobrenatural. Diga, um comportamento sobrenatural. Diga, uma atitude decisiva. Diga, uma unção que produz resultados. Diga, capacidade de realização sobrenatural. Diga, forma de chegar aos objetivos. Diferencial. Esse é o significado dessa palavra que nós estamos falando hoje. Deus tem um diferencial com você. Outro dia eu estava orando, pastor, já faz tempo. E eu ainda era novo. Eu falei, Deus, por que tantas igrejas? Eu não sou velho agora, não adianta mais. O pastor ainda fica pondo eu para baixo. Ah, estou gordo, estou velho. Já vou assumir de uma vez. Mas eu estava orando assim, falei, Deus, por que tanta igreja, né? Por que tanta igreja? Quem já fez essa pergunta para Deus? Olha, eu não sou o único, glória a Deus. Não estou sozinho nessa. Eu falei, Deus, por que tanta igreja, tanta denominação? E aí Deus começou a falar no meu coração a respeito de que chama-se diferencial pessoal aproveitado. Eu falei, o que significa isso? Diferencial aproveitado. E Deus estava falando no meu coração assim, cada líder tem um diferencial para ser aproveitado. E muitas vezes se ele permanecer dentro de uma outra igreja, aquele diferencial não será aproveitado. Por isso, Paulo escreveu, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está entendendo? As igrejas que são cristãs, existem várias diferenças. Se você perceber, tem uma que é uma cabecinha mais fechada. Tem outra que... Mas são os diferenciais. Porque tem gente que está lá, que talvez não está aqui de jeito nenhum. Não conseguiria. E aí Deus levanta um líder com um diferencial sobrenatural. E ele vai para frente de um ministério. E agrega pessoas, porque as pessoas estão agregadas à visão de um homem, não ao homem. Você talvez discorde do que eu vou falar. Mas você não está aqui porque o Gilson é bonito. Você está aqui porque o pastor Gilson tem um diferencial na vida dele. Estou certo ou errado? E ele é bonito, mas eu estou dizendo assim, não é pela aparência. Eu não falei que você era feio, eu estou falando assim, não é porque você é bonito que eles estão aqui, é por outro motivo. Vou pregar domingo também. Já consegui mais uma agenda, vendo? Entenda, é diferencial, vocês viram o diferencial, a seriedade que ele toca o trabalho. Aí você fala assim, eu vou seguir esse homem, porque ele tem uma visão, ele tem um diferencial. Outras pessoas estão achando que outros têm diferencial e estão seguindo lá. Outras pessoas não estão achando nada, estão só no movimento. Mas amém, estão lá, estão no movimento.
Mas o mais importante no reino é você saber por que você está aqui. E você entender que Deus quer trabalhar na sua vida um diferencial que há em você. E esse diferencial muitas vezes vai implicar em que você haja com força, haja com inteligência, haja com o poder de Deus para alcançar. Tem uma outra história na Bíblia que fala a respeito de 2 irmãos. E um deles rouba a primogenitura do outro, não engana, a Bíblia fala. E ele vai a caminho da casa do seu genro, do seu sogro, futuro sogro. E no caminho ele encontra com um anjo. A Bíblia fala que ele anaguicasa com o anjo, ele agarrou o anjo à força. E falou: eu só deixo você ir quando você me abençoar. Que é o maior caso de persistência, o anjo toca na coxa dele. Desconjuntou, soltou o osso da coxa. Quem já fez isso sabe quanto dói isso. E ele não perdeu o anjo. Continuou agarrado. Até que o anjo falou assim: eu te abençoo, a partir de hoje você não é mais Jacó, agora você vai ser Israel. De Jacó para Israel. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes as dificuldades que vêm na nossa vida doem como uma perna que é deslocada. As dificuldades que vêm na nossa vida doem como algo cortado de nós. Mas uma coisa é certa: se você permanecer, Deus vai sarar, vai curar, e você vai receber o que Deus tem para você, porque Deus quer que você entenda, o poder está em você. Você vai alcançar esse poder e manifestá-lo a seu favor, a favor da sua família, a favor do teu trabalho, a favor do teu ministério. Diga assim: eu sei que o poder de Deus está na minha vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: está em você. Aleluias. O que é necessário? Permanecer. Por que a gente não pode já sair com o poder de Deus mudando o mundo? Pode. Só você fazer isso, vai lá. Sabe qual é o problema? Nós temos que educar isso aqui. Por isso, a Nagcaso trabalha na mente. E Deus aproveita isso. Ele sabe até onde podemos ir. Olha o que Jesus falou: o poder que opera em vocês, pelo poder da sua voz, você pode mandar um monte se atirar de um lugar para o outro. Fala para o teu irmão assim: você consegue fazer isso? Eu vi um monte de irmão falando assim: quem acha que talvez? Quem acha que talvez? Quem acha que consegue? Cuidado que eu vou levar você até o pé do monte. Quem acha que não consegue? E quem não levanta a mão acha o quê? Que foi a maioria. A maioria. Que vocês acham? A maioria acha o quê? Não levantou a mão. Você está entendendo? Olha a dúvida que você fala assim: eu não vou levantar a mão achando que eu faço. Que eu não sei se eu faço. Mas eu não vou levantar a mão dizendo que eu acho que eu faço, porque Deus está pondo em dúvida a minha fé. Mas aí eu não vou levantar a mão a hora que o pastor falar que eu não faço, que eu também não. Eu também sem fé não. Aí eu fiz essa pergunta proposital. Teve uma meia dúzia que levantou a mão em todos que estão aqui. A maioria não levantou a mão em nenhum dos 3 casos. Sabe por quê? Porque no fundo, você fala assim: o poder de Deus está em mim. Mas ao mesmo tempo tem uma voz dizendo assim: mas você não vai mudar monte nenhum. Estou certo ou errado? Você não é que você não tenha convicção do que o poder esteja em você. É que existe sempre uma voz. Parece aquele desenho, tem um anjinho e um diabinho, né? Quem já viu um desenho assim já? É só da minha época também, meu Deus do céu. O anjinho fala assim: vai que vai dar certo. O diabinho: não vai. Ou quando é pro mal, o diabinho: vai. O anjinho: não vai. Parece que é assim, você ouve a voz dentro de você dizer assim: você pode, você vai alcançar. Mas quando dá aquele silêncio, vem outra voz e diz assim: isso não é para você não. Não é com você esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que a gente não sai mudando o mundo? Porque primeiro nós temos que mudar nós mesmos.
Anagrikaco. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Entender que o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu sou, na minha personalidade. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na quantidade do tempo que eu vou insistindo e eu vou vendo os milagres acontecerem. Nós tivemos uma cruzada uma vez do bispo Kankenza. Ele é um africano que hoje, debaixo da cobertura do ministério dele, tem 200 mil igrejas. Capitão, irmão, assim, é bastante, irmão. Bastante. E ele falou algo interessante. Quando ele recebeu a unção de Deus, através da transferência de unção, um homem que realiza milagres foi e ministrou, falou para ele assim: a partir de hoje você não é mais o mesmo. Ele tomou posse daquilo, voltou para a África e começou a procurar cegos, surdos para orar. E ele orou por um cego, pastor. E a igreja, porque ele veio e contou o testemunho que ele recebeu uma unção, que ia mudar a igreja dele, tinha umas 40 pessoas, 50 pessoas. E Deus me deu uma unção que nós vamos mudar a África. Trouxeram o cego que ele pediu. Pensa na expectativa da igreja. Aí leva o cego na frente. Ele orou pelo cego e o cego não viu. Não o suficiente, ele foi pregar na igreja de outro amigo, porque os irmãos da igreja já não queriam levar cego mais. Aí pregando na igreja de outro amigo dele, tinha um cego lá, ele falou: eu não vou precisar trazer, já está aqui. E ele foi e orou pelo cego, e o cego não viu. 6 meses se passaram, e pensa que ele parou. Ele chegou a orar por cego, ele via cego com aquele negocinho na rua, ele falou: posso orar por você? Porque ele estava procurando. Ele falou assim: não, o poder está em mim. Ele estava tentando mudar a forma de pensar. Sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses houve uma cruzada. E ele foi chamado para ser um dos pregadores da cruzada, mas não o principal pregador. Ele falou que o principal pregador sentou e falou assim: eu não consegue. Porque naquela cruzada, ele começou a orar no final da mensagem dele, os cegos viram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, pessoas vomitaram câncer e as coisas foram acontecendo, que o pregador oficial falou assim: que isso vai, é você, não vou interromper. E ele foi continuando, ele tomou conta da cruzada toda e a partir daquele dia a vida dele foi mudada, porque ele insistiu. Ele podia ter parado no primeiro cego e falar: esse negócio não é para mim não, o negócio é para eles lá. Os gringos, aqueles lá sim, por mim não. Mas ele falou: não, eu recebi. E se eu recebi, vai ter que acontecer. O poder está em mim. Eu vou orar, eu vou buscar. E foi insistindo. Aleluia. Na véspera daquela cruzada, ele falou que ele estava orando e tinha que sair para uma reunião muito importante. E esses 6 meses ele orava: Espírito de Deus, o Senhor fala com eles, fala comigo também. E orava. Na véspera daquela cruzada, era um evento grande, ele tinha que falar com uma autoridade da cidade, da organização. E quando deu o horário, ele se levantou, ele foi sair do quarto. Quando ele pôs a mão na trinca, ele sentiu uma mão pôr a mão no ombro dele. Ele: tem ninguém aqui? Ele fechou de novo e ele ouviu o Espírito de Deus falar para ele assim: aonde você vai? Eu tenho uma reunião com você, volta a orar. Ele deixou a reunião com a autoridade e voltou a orar. Diz que a esposa dele, quando abriu a porta do quarto, ele estava rolando de um lado para o outro no quarto. Rolando. E naquela cruzada, Deus impactou a cidade dele. E pessoas começaram a sair de outros lugares do Congo. E foram saindo. E os pastores foram querendo ficar debaixo da cobertura dele. E ele foi fazendo cruzadas. Hoje estão debaixo da cobertura dele, do ministério dele. 200 mil igrejas. E ele catalogou. Eu vou escrever. Quantos cegos? Quantos surdos? Vou falar só do mais grave para vocês. Ele tem catalogado mais de 100 ressurreições através do ministério dele. Mais de 100, catalogado. E ele coloca atestado de óbito, prova junto, guardado. Pastor, isso é coisa impossível, está vendo? Não é impossível, porque esse poder que ressuscitou Cristo está dentro de nós.
E o que nós temos que entender é que nós temos que dar continuidade àquilo que Deus nos deu e não desistir de buscar o sobrenatural, porque um dos significados dessa palavra era uma mente sobrenatural. O que Deus quer dar para você é uma mente sobrenatural, de acreditar em você, acreditar na sua família, acreditar que você pode conquistar, acreditar que você vai chegar mais longe do que você já está. Você vai chegar mais longe do que você está. Ei, olhe para trás, você já não é o que você era. Você é uma pessoa diferente, mas ainda você não é o que você vai ser, porque muito de Deus está chegando sobre a sua vida. Deus vai fazer um mover tremendo sobre a sua vida, e muito de Deus vai chegar. Pastor, mas eu tenho um trabalho e parece que as coisas estão enroladas. Fique tranquilo, Deus vai cuidar disso e vai desprender. O reino de Deus vai vir sobre a sua vida. E quando o reino de Deus chega e nós entendemos os princípios, o princípio do poder é persistência, não desistir, porque o poder já está em nós. Vamos dar continuidade, porque vamos chegar lá. Nós vamos alcançar o que Deus deu para nós, o que Deus tem para nós. E eu vou dizer algo para você, e você vai dizer se você quer ou não. Quem ainda quer viver nessa vida o melhor dessa terra? Eu quero. E o que eu estou falando que eu quero está na Bíblia. Não é invenção do homem, não está no Jornal Nacional, não deu na revista Veja, está na Bíblia. Se você crer, você vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Deus tem isso para mim e para você, e nós vamos tomar posse disso. O poder de Deus tem um princípio, não desista, porque Ele está em você. Fala no teu irmão, diga assim: o poder está em você, irmão. Diga, você que sabe. Essa unção, ela produz resultados. Diga comigo, a minha vida vai produzir resultados. Sabe a única coisa que você precisa? É não sair vivendo por viver. É viver com propósito. Porque às vezes a gente vive por viver, né? E ainda usa versículo bíblico, pastor. Dia de amanhã, deixa pra lá, porque basta cada dia o seu mal. Usa base bíblica ainda. Você tem um projeto para daqui 5 anos? Não, basta cada dia o seu mal, estou vivendo. Se você quer alcançar alguma coisa, ponha metas na sua vida, propósitos. Porque aí sim o poder de Deus vai se desprender para que você alcance os propósitos que estão pautados na sua vida. Uma vez, eu vi um pregador dizer algo que eu nunca mais esqueci, já preguei umas 3 vezes essa frase dele. Diz assim: pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Nunca mais esqueci isso. Já usei várias vezes em pregação minha. O pior na vida não é a morte. O pior é uma pessoa que não tem propósitos. Se você não tem propósito, você não chega nos seus propósitos. Se você não tem propósito, você não aguenta o balanço do barco no meio da vida. José, você acha que ele chegou lá na frente como? Ele tinha um propósito. E o propósito era governar. E ele falou: Deus vai me pôr. Mas jogaram na cisterna, venderam como escravo, foi escravo na casa de Potifar, foi injustiçado, foi preso. Quando foi preso, ele teve uma oportunidade humana. E às vezes a gente não entende porque Deus coloca pessoas no caminho da gente, a gente ajuda as pessoas esquecem da gente. Vou abrir um parênteses só para te dar um ensinamento. José revelou os sonhos do copeiro, que o copeiro voltaria e seria restituído, e que o padeiro seria morto. E ele falou assim: quando você voltar lá, não esquece de mim. Deus propositalmente fez o copeiro esquecer. Sabe por quê? Porque se o copeiro lembrasse de José, a única vaga que tinha lá era de padeiro. Não é o padeiro que morreu? Qual era a vaga que tinha? Pergunta, irmão, você quer ser padeiro? Ou quer governar? Pergunta para ele, você quer ser padeiro ou quer governar? Não saia do propósito porque alguém esqueceu você.
Não sai do propósito porque da primeira vez não deu certo. Não sai do propósito porque você ainda não alcançou. Permaneça, porque Deus te chamou para governar. Deus te chamou para a conquista. Deus te chamou para ser vencedor. Ei, viva o novo de Deus. Faça propósitos, porque o poder de Deus ele está em você. Ele vai, aleluia. Ele vai sair para fora. E você vai viver coisas tremendas. Essa igreja vai viver coisas tremendas. Aleluia. E vou dizer uma coisa para você. Os anjos do Senhor, eles não vão vir fazer coisas tremendas aqui, porque eles foram proibidos. Está em Hebreus. Quem vai fazer as coisas tremendas para essa igreja crescer é você. É você, é o pastor, é os obreiros, é vocês que estão aqui. Os anjos apenas vão guardar vocês, vão fazer o que Deus manda eles fazerem a respeito de você. Mas tudo que vai acontecer de bom, de crescimento nessa igreja, é com você o negócio. Deus vai fazer em você o negócio acontecer. O poder de Deus vai romper na tua vida e você vai viver o melhor de Deus. O melhor de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios. Eu já estou profetizando. O melhor de Deus vai romper o sobrenatural sobre a sua vida.